Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Bruna e eu sou estudante de psicologia no 8º semestre da faculdade. As minhas aulas voltaram essa semana e eu já tenho algumas coisas para fazer e também tenho atividades do Clube do Livro que eu tô participando que ficaram atrasadas e eu quero resolver. Então acho que já deu para perceber que o vídeo de hoje vai ser um study vlog, o primeiro aqui do canal. E eu acabei de chegar do cinema, são quase 7 horas da noite e até agora eu não fiz nada. Mas eu comi bastante pipoca no cinema, ontem saí pra jantar, comi bastante também. E pra finalizar o meu final de semana de plano alimentar flexível, eu comprei um doce que eu vou comer agora enquanto eu estudo. E fiz um café descafeinado, né, por conta do horário, pra acompanhar o doce que eu vou comer. Eu comprei esse doce aqui, que ele é vegano de chocolate avelã e ele não tem açúcar, então também não tem glúten. Ele é uma proposta mais saudável, assim, né? Mas é um doce. E aí, não dizer que eu comprei coisas só pensando em doces e comer pipoca. Comprei roupa de academia também. Comprei uma legging e um topzinho. Eles brilham assim, são muito fofos. E eu tô na mesa de jantar porque ela é maior e eu tô achando melhor de ficar fazendo as minhas coisas por aqui. E eu comecei fazendo a lista de tudo que eu tinha pra fazer. Eu adoro usar esses bloquinhos de to-do list. Esse que eu tô usando no vídeo é lá da More e eu tenho um cupom de desconto, vou deixar passando aqui na tela. E vocês sabem que eu adoro usar planner pra me planejar. Mas aí, por exemplo, se eu coloco atividade no planner, fazer coisas da faculdade ou, sei lá, estudar, aí eu detalho dentro de um bloquinho desses cada coisa que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer, aí eu coloco trabalho de psicopatologia. E aí, no bloquinho, eu detalho as etapas do que eu tenho que fazer para conseguir me organizar. Então, eu sempre me organizo assim, o planner e mais o bloquinho. E esse ano eu participei do Clube do Livro da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal em 2021. E aí ele funciona até 2022, esses primeiros meses do ano. Então eu tinha que botar em dia algumas atividades que eu tinha deixado de fazer. Eu fui lendo os livros, mas eu não conseguia acompanhar todas as aulas, então eu tinha que assistir as aulas que estavam gravadas ali para botar em dia. E uma das coisas que eu amei em participar do Clube do Livro, além do fato de que eu consegui ler bem mais esse ano, eu consegui ler, acho que no total, uns 33, 34 livros. Não todos pro Clube do Livro, obviamente, mas como eu separava tempo pra ler, eu consegui me organizar pra ler outras coisas também. E a outra coisa que eu achei bem legal é que são livros pro clube que eu jamais compraria, assim, pra eu ler de livre e espontânea vontade, sem um planejamento, assim, do clube, porque não seriam livros que chamariam a minha atenção naturalmente, sabe? Mas são leituras que eu tô amando fazer e que estão agregando muito pro meu repertório. E essa aula que eu tava assistindo aí, ele é sobre o livro Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Ela é uma psicanalista e ela atende em terapia individual e de casais também. E esse livro é bem interessante porque vai problematizando tanto o amor romântico e vai trazendo também um pouco sobre as novas formas de amar, entre aspas, porque muitas vezes são formas de amar que já estavam aí, né? Só que a gente escondia, vamos dizer assim. E é super interessante mesmo, faz a gente pensar que não existe um amor. Ela vai falando sobre o amor romântico, sobre o casamento romântico, como que isso surgiu, porque antigamente as pessoas se casavam por conveniência, né? Tanto é que era super incomum os casais dividirem um quarto, era um escândalo se um casal, o marido e a mulher, dormissem na mesma cama, né? Cada um tinha que ter o seu quarto, porque senão era sinal de pobreza, né? Os dois terem que dormir na mesma cama, onde já se viu e tal. Então vai fazendo várias relações, assim, com o que era e com o que passou a ser ao longo dos anos e vai trazendo também um pouco de uma problematização sobre a responsabilidade dos fracassos do amor caírem sempre sobre a mulher, né? Então, o marido traiu é porque não tinha em casa da mulher o que precisava. O marido bateu na mulher é porque a mulher não sei o quê. Então, sabe?
trazendo essas relações, assim, de como a sociedade vai culpabilizando a mulher pelo fracasso nas relações. E o que é interessante por ela ser uma psicanalista e atender casais é que ela vai trazendo uma perspectiva para além do senso comum. Então, quando eu vi o título do livro, a proposta, eu pensei, nossa, é um assunto batido, que a gente já fala super na faculdade. Enfim, de questões que, querendo ou não, na faculdade de psicologia a gente vai discutindo ao longo dos semestres. Mas ela traz uma perspectiva totalmente nova que eu nunca tinha parado para pensar. E é realmente muito interessante, porque ela vai trazendo relatos de casos, assim, óbvio que com nome fictício dos pacientes, e vai trazendo para a realidade as situações, sabe? Então, isso também já me fez pensar bastante, eu enquanto futura psicóloga, como que eu conseguiria lidar com os relatos e tal, o que eu poderia auxiliar, o que eu poderia contribuir e o quanto que me falta de conhecimento sobre isso, pra gente entender também as nossas limitações e ver o que a gente tem que ir atrás, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que buscar para conseguir realmente auxiliar o paciente em assuntos que muitas vezes, principalmente na sociedade que a gente vive, acabam ficando batidos. Então ela vai falando também sobre idealização, o quanto que a gente se apaixona pelo outro, pelo que a gente imagina dele, pelo retrato que a gente faz de coisas que a gente gostaria que ele tivesse, e o quanto que isso diz muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa pela qual a gente se apaixonou. E vai falando também sobre prazer, educação para amar, término de relacionamento, sobre amar duas pessoas ao mesmo tempo, que é algo que, né, a gente mal fala sobre isso, que parece impossível. Então ela vai problematizando e discutindo várias questões super importantes, vai falando sobre como nenhuma realidade dá conta de competir com as expectativas que a gente vai criando acerca do que a gente precisa de um relacionamento e tudo isso. E depois eu fui assistir aulas sobre internacionalismo ou extinção do Noam Chomsky. E o Chomsky, ele é um socialista libertário, então ele vai falando sobre essa perspectiva. É sempre interessante a gente ter uma ideia do local de onde está sendo falado, qual o viés da pessoa que está escrevendo, pra gente conseguir analisar isso entendendo que a pessoa está falando sobre um assunto pela perspectiva dela. E não necessariamente a gente precisa concordar com tudo que a pessoa está falando. Inclusive, se a gente for ler só textos de pessoas com as quais a gente concorda totalmente, a gente vai estar aprendendo o quê? Simplesmente o efeito de eco, né? De ouvir na voz de outra pessoa aquilo que a gente mesmo pensa e o que isso está sendo agregado pra gente. Porque pra gente conseguir discutir um assunto, debater, a gente tem que ter um conhecimento não só sobre o que a gente acredita, mas também sobre aquilo que a gente não acredita pra conseguir falar sobre isso. Então é bem interessante que ele vai falando sobre as grandes ameaças de sobrevivência ao planeta e muito desse local em que ele ocupa e desse discurso no qual ele acredita. E então ele traz uma perspectiva de que só movimentos populares que seriam capazes de conseguir acordos efetivos, acordos mundiais em defesa do clima e da paz. E esse livro é interessante porque a gente consegue ir fazendo uma relação com o momento atual que a gente está vivendo de forma bem clara. E aí, depois que eu terminei as aulas que eu tava assistindo, eu fui ler um livro, que também é pro Clube do Livro. Esse aqui é As Grandes Estratégias, do Guedes. E, diferente do Chomsky, ele é republicano. Então é interessante porque a gente consegue, no Clube do Livro, ir lendo assuntos diferentes sobre diferentes perspectivas. Isso eu acho muito legal.
E eu confesso que esse livro, eu tava com uma resistência gigante pra ler. Toda vez que eu começava a ler, eu acabava parando e aí ficava uns dias sem ler. E aí não pegava firme assim, tanto é que eu tive que começar do zero pra conseguir puxar de novo o fio da meada. E ele é um livro mais difícil mesmo, é comum criar uma resistência, vamos dizer assim, porque não é um assunto que a gente tá tão habituado a ler, né, da forma como ele escreve, apesar de que esse livro, ele diz, né, que escreveu para uma população em geral, não só para políticos e pessoas, enfim, que têm um conhecimento maior sobre os assuntos do qual ele está escrevendo, mas de qualquer forma não é aquela leitura que a gente vai lendo assim totalmente de forma fluida, e um pouco de resistência ao texto é comum e nos faz crescer, assim, né? Porque se a gente for ler só o que é fácil e só o que é gostosinho de ler, a gente não vai aprender praticamente nada. E isso foi o Karnal que falou na aula e eu acho que faz super sentido. Eu não consegui ler o texto para aula de amanhã de psicopatologia porque a professora não postou o plano de aula ainda, então eu não consigo ver o texto para cada aula, então eu não tenho como ler. Mas eu já assisti a aula do Clube do Livro que eu queria e também já fiz um pouco de leitura desse livro aqui, que ele é do Clube do Livro também. Eu tô com algumas coisas atrasadas do Clube do Livro, e uma delas é a leitura desse livro aqui e algumas aulas dos outros livros que eu já li. Então eu tenho que ir assistindo essas aulas e também ler esse livro aqui. Eu tô aproveitando pra fazer isso agora que eu ainda não tenho muitas coisas da faculdade pra ler. Infelizmente, né, eu não vou conseguir ler o texto de psicopatologia que eu queria. Esse aqui é o livro que a gente vai usar para psicopatologia esse semestre, e eu imagino que o texto seria algum desses introdutórios aqui, mas eu não sei qual dos capítulos exatamente. Então, acho que eu vou esperar a aula de amanhã para ver e aí depois eu leio. E como esse foi o primeiro Study Vlog aqui do canal, eu quero pedir para que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de formatos para eu fazer. Se vocês preferem narrado, com música, enfim, deixem aqui para eu melhorar para os próximos vídeos. E esse realmente foi mais curtinho, porque eu também não tinha muita coisa para fazer, as minhas aulas começaram essa semana e os professores ainda não disponibilizaram os planos de aula, tudo certinho para eu ver os textos e poder ir adiantando as leituras. Mas eu vou gravar mais vídeos nesse estilo se vocês gostarem, então até o próximo!